A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 11 com a edição da Diana Rosa e começamos com o conflito no Médio Oriente. O presidente do Irão está reunido com Vladimir Putin. É o que indica o jornal Al Jazeera. Está aqui em estúdio o Martim Madeira. Martim, boa noite. Tem estado a olhar para as atualizações no que toca a este conflito. Massoud Pezeshkian e Putin já estão a falar ao telefone para aí há 3h30, mais ou menos, de acordo com as contas que são publicadas. Sim, a proximidade entre os dois países não é segredo nenhum. Hoje o Washington Post revelou que a Rússia estava a ajudar o Irão com informações sobre as bases norte-americanas e israelitas. Mas, Diana, estes não são os únicos líderes a reunir-se hoje e também esta noite. Outros líderes reuniram-se, foram os da França, do Líbano e da Síria. Na rede social X, Emmanuel Macron diz que esteve reunido com os líderes dos dois países, afirma que vai trabalhar com o Líbano e com a Síria para parar o escalar de tensões no conflito. E também o primeiro-ministro inglês esteve reunido com a Arábia Saudita. De acordo com a Al Jazeera, Keir Starmer revela que o Reino Unido vai enviar mais helicópteros, jatos e um navio de guerra para o Médio Oriente. Downing Street promete ainda, num comunicado, que o Reino Unido está pronto para apoiar a defesa de Riad. Os dois líderes discutiram também aumentar a partilha de informação entre os países. Entretanto, Martim, as empresas de defesa norte-americanas vão quadriplicar a produção de armas. Quem o diz é Donald Trump, através de uma publicação na rede social Truth Social. Na publicação, Trump diz que depois de uma longa reunião com as maiores empresas de defesa dos Estados Unidos, foi alcançado um acordo para aumentar a produção de armas, mas apenas de algumas, e neste caso vão ser as armas de precisão guiada. Obrigada, Martim Madeira. Acrescentar também que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão avisa os europeus, caso algum país da Europa se junte aos ataques norte-americanos e israelitas, vão passar também a ser alvos do Irão. E Diana, o Bloco de Esquerda considera que Paulo Rangel não tem condições para continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. O coordenador do partido acusa o Ministro de ter ocultado informação ao país sobre a utilização das lajes. É uma situação grave, ressalva José Manuel Pureza. Hoje o dia fica marcado pelo conhecimento que foi dado ao país pela imprensa de referência de que, relativamente à utilização da base das lajes por aviões norte-americanos, o Governo ocultou dados, ocultou informação ao país. Isso é gravíssimo. O Ministro Paulo Rangel indicou que havia condições que passavam por os aviões que utilizassem a base das lajes não serem utilizados para missões ofensivas, e hoje o país fica a saber que pelo menos 7 utilizações não tiveram a autorização explícita e não tácita que a lei obrigava, isto é, que o acordo da base das lajes obrigava. O Ministro ocultou isto ao país, não pode ser, é inaceitável. Hoje, o Jornal Expresso noticiou que os Estados Unidos fizeram 7 voos a partir da base das lajes, antes do acordo condicional do Governo e já com a guerra em curso. Ora, para José Manuel Pureza, só há um resultado possível, a saída de Paulo Rangel. Na ânsia de, prestar serviço a Donald Trump, nesta sua aventura que rompe completamente com a Carta das Nações Unidas, com todo o direito internacional público, o Governo empresta o território nacional para que as coisas sejam feitas, e sejam feitas ilegalmente, sejam feitas à socapa, sem o conhecimento do país. A democracia não tolera isto. Este Ministro não tem, portanto, condições democráticas para continuar a exercer o seu cargo, na nossa opinião. É o entendimento do coordenador do Bloco de Esquerda em declarações em Leiria.
E o Ministro da Agricultura acusa a banca de privilegiar na concessão de créditos lesados pelas intempéries que apresentam menos risco. Mais em concreto, por excluir agricultores de maior risco no acesso ao crédito, mesmo com uma garantia de 80% por parte do Estado. O Ministro diz que os bancos estão a privilegiar apenas os clientes mais seguros. José Manuel Fernandes classifica a situação como inaceitável, dando o exemplo dos suinicultores de Leiria. O Ministro sublinha que o objetivo do Estado é apoiar quem sofreu danos superiores a 10 mil euros. Diz que a prioridade imediata é recuperar o potencial produtivo com especial urgência na rega para o arroz. Na próxima semana vai ser aberto um concurso de 20 milhões de euros para apoiar as associações de regantes. E têm sido várias as homenagens das mais altas figuras do Estado a António Lobo Antunes, escritor que morreu ontem. Entre os presentes no velório estiveram o Presidente da República, membros do Governo, políticos, personalidades do campo da cultura, família e amigos. Um dia de despedida ao escritor que morreu ontem aos 83 anos e que foi acompanhado pelo jornalista António José Soares. A urna de António Lobo Antunes chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, por volta das 3 da tarde. A primeira hora foi apenas para a família do escritor. As portas abriram depois às 4, para o público em geral. Marcelo Rebelo de Sousa depositou o grande colar da Ordem de Camões junto à urna. O Presidente da República disse que gostaria que o escritor fosse para o Panteão Nacional, mas lembrou que a decisão não depende dele. Não sei o que é que a família pensa, mas a decisão não é minha, eu tenho que respeitar os parlamentares. No Panteão, tal como eu concebo, estaria. No mesmo sentido foram as palavras da Ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes. Essa é, antes de mais, uma decisão da família e da Assembleia da República. O dia de hoje é um dia para recordarmos uma das figuras mais singulares da cultura portuguesa. Luís Montenegro também foi prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. O primeiro-ministro sublinhou a contribuição do escritor para a língua portuguesa. Um escritor exímio, alguém que de facto elevou um patamar elevadíssimo, ao patamar máximo, a qualidade e a virtualidade da língua portuguesa. Já o escritor Daniel Sampaio recordou o amigo de longa data. O António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro. Entre os amigos presentes esteve também o antigo ministro socialista Guilherme Oliveira Martins. Um homem muito generoso e muito afetivo. No velório marcaram presença ainda o comentador Daniel Oliveira e o seu irmão José Guzmão, do Bloco de Esquerda, o cantor Vitorino e a deputada do PS Edith Estrela, entre muitos outros. Reportagem do jornalista António José Soares no velório de António Lobo Antunes. As portas do Mosteiro dos Jerónimos abrem às 10 da manhã. A missa de corpo presente está marcada para 2 horas depois. O funeral segue depois para o cemitério de Benfica. Diana, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. E começamos pela margem sul do Tejo. No Barreiro, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde anunciou o arquivamento do processo sobre a grávida que perdeu o bebê em 2025, depois de ter sido encaminhada para um hospital a mais de 1 hora de caminho. A entidade concluiu que esse encaminhamento da grávida para Cascais cumpriu os protocolos, apesar da distância. A Câmara de Porto-Mós revela que teve prejuízos superiores a 12 milhões de euros causados pelo mau tempo. O balanço entregue à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro foca-se em danos graves em estradas, taludes e património público. O Presidente da Câmara de Porto-Mós sublinha que os estragos superam largamente as estimativas iniciais de 5 milhões. Em Leiria, um acidente na A8 esta manhã, sentido sul-norte, provocou uma morte. O veículo despistou-se, ficou em chamas e logo de seguida na zona da Maceira, o que obrigou ao corte de estrada por algumas horas. Em Sintra, uma jovem de 21 anos foi encontrada presa com uma corrente numa garagem em Agualva-Cacém. A vítima foi resgatada pelas autoridades depois de um alerta e apresenta sinais de ter sido sequestrada. A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias do caso. Em Aroca, um incêndio em Tropeço destruiu totalmente uma casa, deixou 3 pessoas desalojadas, uma situação que está a ser resolvida pela Câmara Municipal, que já garantiu o alojamento imediato da família numa habitação arrendada. E no Porto, fechamos com
Uma boa notícia, o Hospital de São João inaugura uma nova unidade de robótica. A nova sala está equipada com tecnologia de última geração, num investimento superior a 2 milhões de euros. Esta unidade vai permitir realizar cirurgias minimamente invasivas com maior precisão em áreas como a urologia e a oncologia digestiva. A administração do hospital sublinha que este avanço reduz muito o tempo de recuperação dos doentes e também as listas de espera. Está feito o Jornal das 11.